Boa noite a todos. Então, uma grande alegria, um grande prazer estar aqui mais uma vez. É uma grande oportunidade que a doutora Marlene me deu fazer essa introdução sobre sono e mediunidade, focando mais no sonambulismo. Então, rapidamente, a gente vai falar um pouco sobre o que a ciência, o que a medicina entende sobre o sono. Então, Bom, o que a ciência entende sobre o sono, a medicina? Tudo foi observado, tudo que o olho consegue ver, mensurando todas as variáveis possíveis ao longo de décadas, foi se reunindo uma grande uma grande quantidade de informação sobre isso. Então a gente vai fazer um panorama geral sobre o que a ciência fala sobre o sono e no final o que o espiritismo entende sobre isso. Vamos juntar tudo. Como Kardec disse, o espiritismo sempre agrega a sabedoria da ciência, os conhecimentos científicos, sempre adicionando e crescendo mais. Então, basicamente, o indivíduo que vai no laboratório do sono, ele é mensurado, o que a gente vai pegar aqui é o eletroencefalograma. É a mesma mensuração elétrica que o cérebro produz, que foi usado para dar a primeira partida, o primeiro chute da bola na Copa do Mundo. É o mesmo sistema. Então, se mensura isso durante o sono. E basicamente o que a gente tem? A gente tem o estado de vigília, as ondas são de mais alta frequência, e de acordo com a profundidade do sono, do 1 ao 4, essas ondas vão ficando cada vez mais lentas, embora pareça a amplitude aumente, mas elas vão ficando cada vez mais lentas. E o REM, que é o Rapid Eye Movement, é o sono de movimento rápido dos olhos. O olho fica fazendo assim, mas todos os músculos ficam sem tônus muscular nenhum. É quando a gente sonha. Todos os nossos sonhos acontecem nessa fase, da fase REM, que é de uma frequência bem maior, semelhante à da vigília, mas um pouco menor. Então isso, grosseiramente, é o que a gente sabe do sono. Esse seria um gráfico de uma noite de sono bem dormida, uma média de 8 horas. Tem gente, cada vez mais velhos, conseguem dormir 5 horas e ficar bem. Adolescentes precisam de 10, 9 horas de sono. Mas aí vai caindo as fases do sono, cada vez mais lentas as ondas, aqui o estágio mais profundo, e são vários ciclos de sono. O primeiro é o mais importante, né, que tem mais largo no estágio 4, e vai ficando cada vez mais superficial até que a gente acorde. E a gente sonha aqui nas fases REM. Bom, agora, entre as doenças do sono, a gente tem as chamadas parassonias, que são todas alterações do comportamento durante o sono, grosseiramente falando. E a gente classifica ela em dois grupos, as que ocorrem na fase não REM e nas que ocorrem nas fases chamada REM. Grosseiramente são essas duas classificações possíveis. Então, as que ocorrem do sono não REM, aqueles de ondas lentas, são nas fases que a gente não sonha, mas o cérebro está descansando mais. A gente tem os principais, que é o sonambulismo, que a gente vai falar mais. Despertar confusional, a pessoa acorda muito confusa e não consegue recobrar a lucidez em momento considerado normal, demora muito tempo, ela fica confusa o tempo todo. O terror noturno, que fosse como os pesadelos, a pessoa acorda como se ela tivesse escapado de uma morte iminente. Ela acorda como se ela tivesse visto a morte face a face. Isso acontece repetidas vezes. E os transtornos alimentares associados ao sono, que estão cada vez mais comuns, o indivíduo acorda no meio da noite, rapa a geladeira e no dia seguinte não lembra de nada. Está muito relacionado a medicações que induzem o sono para dormir. Agora, os transtornos de sono, as parassonias que ocorrem na fase REM, a gente tem esse distúrbio comportamental do sono REM, que é a perda da atonia muscular que ocorre durante o sono REM. Então o indivíduo ele simplesmente atua o sonho. Se ele está sonhando que ele está numa briga, coitado do cônjuge que estiver do lado, porque ele vai socar e chutar o cônjuge. Mais ou menos isso. A paralisia do sono, o indivíduo acorda, sabe que acordou, mas ele não consegue movimentar um músculo sequer. Ele se sente como se fosse paralisado e sente muito medo em relação a isso.
E é o transtorno de parassonia sobreposta, que esse número 1, o distúrbio do sono REM. O indivíduo ele atua o sonho durante a noite, misturado com o sonambulismo. As duas coisas ocorrem juntas. Agora a gente vai se ater no grupo das parassonias não REM, que é o grupo do sonambulismo. Então, tecnicamente, é uma desarmonia entre a parte do córtex que faz o estado de vigília e a parte do córtex cerebral que induz a sonolência. Isso tem uma desarmonia. Mas, grosseiramente falando, é quando o cérebro acorda meia boca de um sono muito profundo e não se recupera de um tempo considerado normal. Então, essa é a ideia. Isso é a mesma coisa, mas uma linguagem que todo mundo entende. E o pico é na infância e varia de 1 a 4% da população. É uma predisposição genética, então essa desarmonia dessas duas partes do córtex cerebral, ela é geneticamente induzida, mas também é associada com fatores desencadeantes. Assim como praticamente toda doença humana é uma predisposição genética, mais fatores desencadeantes que ocorrem durante a nossa vida. Quais são esses fatores desencadeantes? Então o indivíduo ele fica privado de sono exageradamente por muitos dias, repetidamente. Usa medicações sedativas, medicações que dão mais sono. Tem irregularidade, nenhuma rotina no sono. Tem barulhos excessivos noturnos, de repente durante a noite tem pancadas de som, música alta, batidas, coisas assim, sendo muito comum. E uma doença que está cada vez mais comum, que é a apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que é o ronco grave, que o indivíduo não consegue entrar num sono profundo porque ele entra em apneia, para de respirar e acorda. E, além disso, o uso de antidepressivos também predispõe a ter o sonambulismo e as doenças dessa classe. Então, o sonambulismo, o sleepwalking, é considerado quando o indivíduo deambula durante a noite e o estado de consciência dele não é considerado como estado de vigília. Então, é como se ele continuasse dormindo, mas andando. É comum o indivíduo ter amnésia, ele não se lembrar no dia seguinte, fazer comportamentos muito inadequados, por exemplo, colocar a chave do carro dentro do congelador, mover, alterar os móveis, a disposição do quarto de uma maneira bizarra, não funcional, até chegar a pegar o carro e dirigir, pegar faca e até dar tiros com arma de fogo. Tudo isso já foi descrito. E se você uma outra pessoa tenta acordar o sonâmbulo durante a noite, é mais comum piorar a situação ainda, ele fica mais confuso ainda. Então o melhor a se fazer é calmamente levá-lo para tentar voltar ao sono normal, e aí quando ele acordar no dia seguinte, ele vai estar recuperado. Porque se tentar acordar ele vai ficar mais confuso e agitado ainda, normalmente. E isso é um grande contraste com aquilo que a gente falou, que quando o indivíduo atua como se fosse um ator do sonho. Porque quando esse distúrbio do sono REM, que ele é um ator do sonho, ele acorda na hora e já fica lúcido. Ele se toca que ele está fazendo uma besteira, que ele não estava sonhando. E no sonambulismo não. Então, como que se trata? Como que a ciência se tratando, terminando esse panorama científico? A gente não pode mudar a genética que é predisposta. A gente pode atuar, por enquanto, só nos fatores desencadeantes. Então a gente tenta dar uma saúde do sono, evitar a privação excessiva do sono, tirar as medicações sedativas que induzem como se fosse uma inércia daquelas fases de sono profundo, ele não tem facilidade de despertar delas para o estado de vigília, tirar o barulho excessivo, rotina do sono, tratar a apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Tem um estudo interessante com 50 pessoas, que é raro dessas patologias, com N grande, em que só de usar o CPAP, a grande maioria, 44 pessoas, se não me engano, remitiram totalmente do sonambulismo, mesmo eles tendo uma apneia e hipopneia obstrutiva do sono leve. E retirar, se possível, o uso de antidepressivos. Tudo isso melhora. E, é claro, colocar redes na janela do apartamento, e tirar a arma de fogo, facas do alcance, essas coisas mais óbvias, que é o grande perigo. Agora, o que diz Kardec? Então vamos agora tentar fazer uma síntese das duas coisas. Então a gente tem uma parte no Livro dos Espíritos, começando na questão 401, que a gente começa a entender um pouco do significado do sonho, a função do sono e do sonho perante o espírito imortal. Então durante o sono a alma repousa como o corpo,
é muito enfático. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, ele se lança pelo espaço e entra em relação direta com os outros espíritos. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Isso é uma questão muito interessante. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Então, a partir daí, a gente tem como se fosse um espelho do nosso grau de consciência no plano espiritual. Nosso grau de... Um dos parâmetros de mensurar, digamos assim, nosso despertar espiritual. E isso a gente deve estar atento para ter uma ideia de como nós estamos. A qualidade dos nossos sonhos. Então, estando entorpecido o corpo, Kardec observa posteriormente. O espírito trata de quebrar os seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Quando eu li isso aí para estudar, para apresentar isso aqui, foi como se fosse uma catarse, assim. De eu me tocar, de cair minha ficha, como ignorante eu sou. Porque mais importante do quantidade de defeitos, de complicações, de limitações que nós temos, é a gente ter consciência dessa nossa situação. Porque senão a gente vai se afundar mais e mais. Então, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a essas perguntas que todas as crianças formulam. O que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? A gente julga saber, mas a gente nada mais sabe do que descrever aquilo que os nossos sentidos conseguem captar e mensurar os nossos sentidos grosseiros. E isso não é nada grandioso perto da realidade espiritual. A gente tem que estar ciente disso, da nossa pequenez, para a gente não criar mais e mais ilusões, que a ciência pode roubar o cárcere da prisão produzido pela nossa própria vaidade. Então, o sono liberta a alma parcialmente do corpo, e quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado que fica permanentemente depois que morre. Então, ainda essa circunstância, o sono, é um molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. Como disse um santo numa palavra, o sono influi mais do que supondes na nossa vida. Então, um ensaio para a morte. É um ensaio para a nossa realidade espiritual durante o nosso sono. E o sonho nada mais é do que a lembrança do que o espírito viu, do que nós vimos quando estávamos desprendidos. De uma maneira ou de outra, mesmo se a gente for dentro da ideia, da teoria freudiana do sonho, a nossa volição, a nossa vontade é que vai produzir tanto a nossa vontade por prazer, como nossa vontade por medo, de fuga de nossos medos, de tentar lidar com os nossos medos de alguma maneira. Somos nós mesmos que produzimos isso. Fantasiosamente, segundo essa teoria dentro da psicanálise, que é estudada na psiquiatria, mas dentro da doutrina dos espíritos, mais do que a fantasia criada por nós mesmos, é uma realidade espiritual criada por nós mesmos. Então, a partir da qualidade dos nossos sonhos, nós sabemos aquilo que nós estamos criando para nós, buscando, né? Então, mas notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, enquanto dormíeis. Não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Além disso, é claro que os nossos órgãos mais grosseiros, aqui materiais, eles têm uma dificuldade de assimilar todas essas fontes de informações na hora da volta ao corpo. E isso complica mais a formação da memória, porque a memória no cérebro, ela é material. Então, para existir memória no cérebro, é necessário existir uma série de reações, de fosforilação, de alteração de sinapses neuronais, e isso é matéria. Então, na hora de trazer essas informações do plano espiritual para a matéria, tem essa dificuldade de armazenamento. Então, muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida do corpo, ou no seu regresso ao corpo, acrescida da que resulta do que fizestes, ou do que vos preocupa quando despertos. Então, a memória daquilo que nós sonhamos tem todos esses fatores relacionados.
Na 412, ele pergunta: pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Que todos nós, eu imagino que já sentimos alguma vez. E ele tem uma figura magnífica. Pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo como um balão cativo ao poste. E se você sacudir o balão, ele vai imprimir uma sacudidela ao poste. E é a mesma maneira que o espírito imprime alguma reação sobre o corpo, podendo fatigá-lo. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É o estado de independência do espírito, o sonambulismo, mais completo do que no sonho. Então, o sonambulismo seria uma maneira mais emancipada do espírito, que ele tem maior acesso às suas faculdades perante o espírito imortal, não só aquelas restritas àquela encarnação. Então, ele tem maior amplitude das suas faculdades. E a alma tem, então, percepções que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo perfeito. Então, nosso sonho seria como se fosse um meio sonambulismo, digamos assim, que tivesse metade ou menos do acesso que nós temos às nossas faculdades, como durante o sonambulismo. E no sonambulismo, o espírito está de posse plena de si mesmo. E os órgãos materiais, ou seja, os nossos 5 sentidos, deixam de receber as impressões exteriores ao corpo. Então, os sentidos do corpo, eles, digamos assim, estão dormindo, eles não estão funcionando durante o sonambulismo. E agora, quando se produzem os fatos do sonambulismo, que é aquilo que a gente observa, que a gente tem no inconsciente coletivo, o indivíduo acordado com a mão assim, andando a esmo pelo quarto, quando isso acontece, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer para cuja prática necessite utilizar o corpo. Então, o espírito está desperto no mundo espiritual, em graus de lucidez extremamente variáveis, e ele vai utilizar do corpo, e aí que a gente observa o sonambulismo como a gente entende, como ele se serve desse, como se serve de uma mesa ou de um outro objeto qualquer. Na maioria das vezes é que o grau de lucidez do espírito fora do corpo é muito baixo, digamos assim, insuficiente. E ele vai se utilizar do corpo frente a uma fantasia, a uma vivência que ele está tendo no mundo espiritual, que não corresponde com nada muito lúcido. Daí que vão ter as manifestações incoerentes que o sonâmbulo faz. Nessa questão agora do livro dos médiuns, para a gente terminar, ele coloca que a gente pode considerar no sonambulismo uma verdadeira faculdade mediúnica. E, na verdade, são 2 ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites do sentido. Então, se durante um fenômeno de sonambulismo o indivíduo fala que está com frio, por exemplo, não é o corpo dele que sente frio, mas a alma dele, onde ela está desprendida, que ela tem essa percepção e manifesta através do corpo. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos, porque tudo que ele sente e que ele se manifesta no corpo é sentido pelo espírito desprendido da matéria, no plano espiritual. Agora, o sonâmbulo também pode ser um médium. E nesse caso, ele é instrumento de uma inteligência estranha, ele é passivo. E o que diz não vem de si. Em resumo, o sonâmbulo ele exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium sonâmbulo exprime o de outrem. Muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Então, durante o estado sonambúlico, a atividade mediúnica fica mais fácil, porque ele está mais acesso a outros espíritos do plano espiritual. Agora, a lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Então é uma predisposição orgânica, Kardec deixa aqui até bem claro, que é o que a gente viu, que o talento, digamos assim, para manifestar o sonambulismo tem que ter uma características genéticas, tem que ter uma capacidade genética para poder descrever esse fenômeno. E Kardec coloca isso nessa questão do Livro dos Médiuns.
O que fala por si próprio pode, portanto, ou seja, o sonâmbulo, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas. Daí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência. Então, a gente sempre tem que ter o crivo da razão. Agora, nessa outra questão, ele coloca: qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode, com exatidão de coisas que ignora quando desperto, ele manifestar essas coisas? Então, o sonâmbulo, por exemplo, ele não sabe, nunca estudou muito, e durante o fenômeno sonambúlico ele fala de coisas que ele nunca teve acesso nessa encarnação, digamos. É que tais conhecimentos dormitam, por quê? Por demasiado imperfeito o seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. O que é afinal um sonâmbulo? O espírito como nós, que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Então, ao encarnar, o sonâmbulo, como qualquer espírito, tem a perda material do que haja aprendido e nas existências anteriores. E entrando no estado chamado crise de sonambulismo, ele lembra-se do que ele sabe, mas sempre de modo incompleto. Então, ele tem acesso a todas as vivências, ou parte delas, que ele teve ao longo da eternidade espiritual que ele viveu até então. E passada a crise, toda essa recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Agora está um exemplo que vai ficar muito claro a gente entender como é que funcionam as coisas. Aqui no Livro dos Médiuns, nesse item, ele diz: um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 ou 15 anos de inteligência muito vulgar, instrução extremamente escassa. Então, ele não tinha muito acesso a estudo. Entretanto, no estado sonambúlico, ele deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, durante o estado sonambúlico, esse jovem descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Aí disseram para ele assim: não basta a descrição, agora é preciso que indiques o remédio, o tratamento. Aí olha o que ele falou: eu não posso. Ele disse: meu anjo doutor não está aqui. Aí perguntaram assim: mas quem que é esse anjo doutor? Ele fala: o que dita os remédios. Aí perguntaram: mas não és tu então que sabe os remédios, que dita os remédios? Ele fala: oh não, estou a dizer que é o meu anjo doutor quem nos dita. Ou seja, ele tendo acesso às experiências anteriores do espírito, conseguia descrever as doenças com maestria. Mas ele não conseguia dizer ou propor a terapêutica. Mas ele tinha acesso no plano espiritual com muita mais facilidade do que quando estado desperto a essas informações. Então ele tinha uma capacidade de ser médium, digamos assim, durante o fenômeno sonambúlico muito ampla, muito desenvolvida. Então quando só era apenas sonâmbulo, assistido por aquele que a quem chamava de anjo doutor, era sonâmbulo médium. Então esse exemplo é muito didático, deu para entender tudo. Para finalizar, Kardec deixa bem claro algumas dúvidas que a gente tem. Pois que a clarividência é da sua alma, ou seja, tudo que o sonâmbulo vê é a alma que percebe, por que é que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? A resposta é: primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Então, depois que a gente morrer, não é porque a gente virou espírito desprovido do corpo material denso que a gente vai ser onisciente, né? É simplesmente isso. Não ignores que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Então, depois que voltam para a lucidez corpórea, fica mais embotado ainda as suas faculdades. As faculdades que gozam do sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Até certo ponto, porque mesmo o sonambúlico, ele ainda tem alguma influência à matéria que ele está ligado. E por último, essa daqui, do Livro dos Espíritos, 438, que deixa claro o que é essa faculdade, né? O uso de um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito. Como o bom ou mau uso que o homem faz de todas as suas faculdades que Deus dotou. Então nada mais é do que uma faculdade, uma predisposição, uma habilidade, digamos assim. Nada fantástico, a gente só tem que estudar. É isso que a gente está fazendo hoje.
noite a todos. Nós agradecemos ao Dr. Rafael a possibilidade de estudarmos um pouco mais o que é o sonambulismo e também compreendermos melhor o médium sonambúlico. Nós vamos ver agora, nos domínios da mediunidade, a psicofonia sonambúlica, para nós tentarmos compreender melhor, né, o que se passa quando o médium tem essa capacidade. O que nós vimos é que o sonambulismo é algo intrínseco da pessoa encarnada, por uma predisposição genética, por algo que ele traz. Então ele tem facilidade para desdobrar-se para o mundo espiritual e não ter a sua sensibilidade da matéria naqueles momentos. Então ele tem muito mais facilidade para agir no mundo espiritual. Mas, do ponto de vista da mediunidade, o que seria então um médium sonambúlico? O que é a psicofonia sonambúlica? Nós vimos a psicofonia consciente, que foi o caso da dona Eugênia. Nós vimos da outra vez e vimos também como que o espírito atua nesse caso. E vamos ver que são mecanismos diferentes. E isto nos mostra que a mediunidade ainda precisa ser muito estudada e que os mecanismos em absoluto não são iguais no que tange à utilização da maquinaria celular, quer dizer, dos implementos neurofisiológicos que o cérebro nos oferece, nessa interligação entre o perispírito e o corpo físico durante a mediunidade. Então nós vamos ver nessa mediunidade de incorporação sonambúlica, que um caso típico de comunicação, né, para vermos como é que a médium, a dona Celina, ela vai receber esse espírito e dar possibilidade a ele de uma certa liberdade para atuar. O comunicante é um fidalgo antigo que tem fluidos muito deletérios, uma verdadeira massa escura e viscosa, com emanações fétidas. Ele tem faces horrendo e parecia emergir de um lençol de lama, uma frieza muito grande, malignidade, astúcia e endurecimento. E ele inicia a sua comunicação como normalmente nós vemos nas reuniões de intercâmbio. Quem me fez chegar até aqui, né, por que eu fui trazido, essa questão toda. E demonstrando um desequilíbrio mental muito grande. Então, ele traz um chicote na mão, né, e fala em 5 troncos de suplício, onde a gente conclui que ele é um senhor de escravos, né, está acostumado a utilizar o chicote, e mais que isso, os troncos onde ele amarra ou agrilhoa os seus escravos. É um fazendeiro desumano que desencarnou nos últimos dias do século XVIII. Então, se ele desencarnou em 1799, nós podemos fazer ideia, né, de quanto tempo esse espírito ficou
nas regiões tenebrosas e a oportunidade que ele está tendo somente no século XX de se comunicar. Os olhos dele, segundo o que consta pela descrição de André Luiz, estão vidrados e mortos. Ele está cego. Bem, o que Aulus informa a eles é que ele foi detentor, né, de vastíssimo latifúndio, onde ele usava e abusava dos seus poderes para a escravização de irmãos africanos. Ele odiava os trabalhadores que fugiam, resgatava-os dos quilombos onde eles se refugiavam, algemava-os aos troncos e queimava-lhes os olhos. Depois de cegos, eles eram sentenciados às mandíbulas de cães bravios. Dá para se ter uma ideia do porquê que esse espírito ficou mais de 100 anos, né, na espiritualidade e que se apresenta de uma maneira muito grotesca, né, como um lençol de lama e apresentando a cegueira, as órbitas vazias, né? O fato é que ele instalou o terror em torno de si mesmo, de sua propriedade. E muitos desses espíritos o haviam perdoado, porque eram espíritos mais evoluídos. No entanto, outros se converteram em verdadeiros vingadores após a desencarnação. E o espírito em si, falando através da Dona Celina, ele vai mostrando que ele está rodeado de um cárcere de trevas, atormentado pelos escravos. Pelo menos ele pensa nisso, por causa da consciência culpada. Então, os benfeitores, então, colocam esse espírito junto da principal médium da casa. Então, André Luiz recebe um choque inicial. Como um espírito tenebroso desse vai se comunicar pela principal médium da casa, né? Então, os benfeitores dizem que tudo foi muito bem estudado, né? E que somente ela tem possibilidade de dar uma certa liberdade a fim de que ele exponha o seu drama, o seu problema já vivido, né? Então, ele diz que a Dona Celina tem o seu ambiente próprio e, devido à sua evolução, ela tem uma característica que é cuidar da própria comunicação que ela dá. Ela tem condições, né, de conduzir a sua mediunidade de uma forma mais correta e eficiente. E também ele diz que a assembleia para onde eles trouxeram, que é o centro espírita, tem uma corrente magnética própria, que resulta do magnetismo dos frequentadores, né? Do espírito doutrinador ou esclarecedor e dos médiuns que atuam ali. Ele diz, há uma preocupação de André Luiz quanto à contaminação dela por parte desse espírito, que se apresenta como um lençol de lama, né, com um cheiro fétido, muito desagradável e apresentando, enfim, vibrações muito baixas, inferiores. E o benfeitor disse, olha, não se incomode, porque todos os dias na Terra, o Sol, ele se incumbe de matar bilhões de corpúsculos
que poderiam, inclusive, tornar inviável a vida humana. Então, ela tem condições, por sua evolução espiritual, de sair ilesa, sem infecção alguma. Bem, como é que se deu a incorporação? E aqui, então, nós pedimos a colaboração do nosso Dr. Rafael, exatamente porque o mecanismo é diferente da psicofonia consciente da Dona Eugênia. E como foi? Ela se desvencilhou do corpo físico e começou a dormir. Entrou numa situação de sonambulismo. Quer dizer, ela entrou num sono profundo naturalmente. Quer dizer, o exercício da mediunidade para ela era algo assim bastante normal, comum, e ela o fazia com grande facilidade, né? O que muitas vezes nós sabemos que não é fácil, porque a mediunidade consciente ou sonambúlica, ela em geral dá muito trabalho para os dirigentes da reunião, porque é preciso que o médium tenha uma certa disciplina muito maior que o médium consciente até, porque ele não vai tomar conhecimento da comunicação em si. O que nós vimos e que foi exposto pelo Dr. Rafael é que no sonambulismo você não tem as informações do seu corpo físico, né? É isso que nós vimos no sonambulismo. No sonambulismo, o espírito está liberto da matéria com muito mais intensidade do que um sono comum. O sono é considerado um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, não. Você sai, né? Você se movimenta no mundo espiritual e a sua relação com as atividades orgânicas é praticamente nula. Somente existe aquela parte de ligação do fluido vital ou do duplo etérico, porque senão a pessoa morreria, né? Ela tem que continuar ligada ao corpo físico pelo fluido vital. Mas isto não significa que o espírito está recebendo as informações do organismo físico. Ele está dissociado disso, né? Então, ela entra em sono profundo e, como o Dr. Rafael disse, não, antes da fase REM, porque a fase REM é a fase do sono com sonho, não é isso? Então, o sonambulismo é antes disso, né? Então, nós entramos num sono profundo e ela, ao entrar no sono profundo, que ela se desliga automaticamente da matéria, ela leva a sua aura. A aura dela que é brilhante. Por quê? Porque o espírito vai atuar com muito mais facilidade no mundo espiritual. Então, o que é característico da Dona Celina é que ela atua como se fosse a mãe do comunicante. Então ela abre os braços para favorecer a entrada dele, né? E veja bem o que André Luiz coloca. A médium era um instrumento passivo no exterior. Nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas. Porque se ela não tivesse essas qualidades morais positivas, o espírito poderia atuar de uma maneira desequilibrada. Então, o médium inconsciente ou sonambúlico, ele precisa ter moralidade acima de tudo, para poder
tomar conta do seu organismo, do seu vaso físico. Com isso, ela impedia qualquer manifestação menos digna. Bem, segundo André Luiz, a dona Celina é médium, sonambúlica, perfeita. A psicofonia, no seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que a ocupa. Gostaria que vocês guardassem bem isso aqui, porque é uma diferença fundamental do que? Da psicofonia consciente. No caso da dona Eugênia, o que ocorria na mediunidade consciente? Ela tomava ou não tomava consciência daquilo que o espírito falava? Então essa é uma diferença fundamental que vocês têm que gravar, né? Então, a psicofonia, no seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico, do cérebro da dona Celina, né, à mente do hóspede que a ocupa. Então o espírito vai se comunicar, está se comunicando, aliás, e nós vimos que ele é um espírito tenebroso, por assim dizer, né, de inferioridade, pelo menos momentânea, muito grande, e no entanto ela não toma conhecimento da mente dele, do cérebro dele. Ela não toma conhecimento. Por quê? Porque a característica do sonâmbulo é exatamente essa, se desligar do quê? Da sua parte física. Ele tem liberdade. E outra, ele dá liberdade ao comunicante. Por quê? Ele pode utilizar as bases do pensamento do cérebro dele com facilidade. Pode utilizar, e mais que isso, né? Ele tem liberdade para construir a comunicação que ele quiser. Por quê? Porque ela não está tomando conta do seu cérebro. Ela se desliga automaticamente do campo sensório. Campo sensório, o que é? Toda a sensibilidade orgânica que nós temos, todas as informações que os órgãos dos sentidos nos passam. Ela se desliga. Não há informação, não passa por ela as informações do estado mental, do estado até perispiritual em que o espírito se manifesta. Ela não tem isso. Ela perde provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Então, o que acontece? Ela não recebe informações da sua parte neurológica, do seu cérebro físico. Esta é uma diferença fundamental da psicofonia consciente, quando a dona Eugênia sabia perfeitamente o que o espírito ia dizer antes que o espírito dissesse. Não foi isso que nós estudamos? Então é fundamental que vocês tenham essa diferença para saber que a mediunidade de psicofonia sonambúlica ela é muito mais trabalhosa que a mediunidade consciente. Por quê? O médium consciente ele pode interferir na comunicação a qualquer momento, paralisar a comunicação. O médium inconsciente não. Se ele não tiver moralidade, ele vai dar muito trabalho a quem? A equipe mediúnica que trabalha.
tanto no mundo espiritual como no material. Então ela perde provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Ela tem demonstrado extrema passividade. O que isso significa? Que ela obedece o comando do espírito. Ela fala exatamente o que o espírito quer falar. Com isso, o comunicante fica muito mais seguro de si. Agora, eu queria fazer um parênteses para dizer para vocês o seguinte, que a mediunidade de Chico Xavier era absolutamente sonambúlica. Porque para receber ciência, física, química, biologia, como ele recebeu, para receber literatura, com a perfeição com que recebeu o Parnaso de Além Túmulo, para receber, enfim, os livros que recebeu, podem ter certeza, os espíritos comunicantes tinham inteira liberdade de colocar ali a sua veracidade, a sua autenticidade. Humberto de Campos é Humberto de Campos mesmo, né? Augusto dos Anjos é Augusto dos Anjos mesmo. Então, essa mediunidade é preciosa, mas é preciso uma evolução espiritual para que ela seja exercida de uma maneira a que todos aproveitem, especialmente a humanidade, no caso, como foi de Chico Xavier. Então, é claro, se você é chamado a fazer um texto e você está acostumado a escrever, é um escritor, você tem que encontrar todos os implementos naquela cabeça para poder escrever, para você ter liberdade para escrever. E é por isso que um Chico Xavier aparece entre milhões de outros. Quer dizer, 1 em 1 milhão, em 2 milhões, porque há dificuldade para isso, para a pessoa se anular intimamente para dar liberdade. Isso é só para grande espírito. Então, no caso da dona Celina, ela age como mãe. E com isso, o comunicante não resistiu. Ele inicia a sua comunicação. Se quiser, a dona Celina poderá lembrar da comunicação. Mas espíritos como dela, que estão acostumados a trabalharem na mediunidade, não vem necessidade de lembrar. Por quê? Porque você abençoa e passa, né? Principalmente quando são espíritos atrasados como esse. Para que lembrar? Né? Então, na dona Eugênia, o controle é mais direto, como nós vimos. Na dona Celina, ela deixa o espírito mais à vontade. Para os espíritos, o médium consciente é preferível o médium consciente. Por quê? Porque o inconsciente dá muito trabalho e ele precisa de grande moralidade para poder trabalhar. Senão dá muito serviço para o mundo espiritual. Se a médium não fiscalizasse, né, caberia à equipe espiritual fazer isso. Bem, o que eu trouxe hoje é o resumo da psicofonia sonambúlica, que vocês vão ler, reler, nos domínios da mediunidade. E eu queria exatamente mostrar a diferença
entre a psicofonia consciente e a sonambúlica. Na consciente, o médium, como o próprio nome diz, acompanha passo a passo o que está sendo dito, o que está sendo colocado pelo espírito, e pode assumir, se for o caso, num átimo de segundo, pode assumir e voltar e rejeitar a comunicação. Mas na mediunidade sonambúlica é preciso um grande estofo moral por parte do médium. Por quê? Porque o espírito entra em estado sonambúlico, o que significa sono profundo, e um sono em que o espírito se desliga da matéria. Ele não tem repercussão da sua matéria e, consequentemente, ele não tem acesso à cabeça do espírito que está se comunicando. Porque o seu cérebro não está funcionando com esse intuito. O cérebro está em ponto morto, né? E a sua sensibilidade deixou de existir, porque não há repercussão da matéria sobre o espírito, uma vez que o espírito venceu essa questão e está mais solto, mais livre, e deixa também mais livre o espírito comunicante. Houve um entendimento do que é a mediunidade sonambúlica? Se houver alguma dúvida, quiser levantar a mão, perguntar. É muito mais rara do que a psicofonia consciente? É mais rara. Mais rara. E também tem muita relação com um certo pagamento de dívida do nosso passado. Porque, em geral, a mediunidade sonambúlica, ela surge como uma necessidade que o nosso espírito tem de trabalhar na mediunidade para refazer um caminho. Então, o aparecimento da mediunidade sonambúlica dá muito trabalho. E é por isso que quem dirige as reuniões mediúnicas, a sessão mediúnica, precisa sempre ter em mente que está realizando um trabalho muito profundo de saúde espiritual. Saúde espiritual para favorecer o médium que está trabalhando, a fim de que ele possa realmente contribuir para a melhoria da sociedade, como também ele está resgatando uma falta do seu passado. Porque o médium, em geral, é alguém que lesou a coletividade de alguma maneira. E ele volta para poder fazer uso da mediunidade, auxiliando essa mesma comunidade e contribuindo para a saúde mental da coletividade. Então, o médium tem que levar muito a sério a sua responsabilidade. E mais que isso, o diretor da reunião, aquele que é o esclarecedor, porque sobre ele paira uma grande responsabilidade, a de manter o equilíbrio espiritual da sala. Doutora, uma médium sonambúlica, ela pode também... Uma pessoa que tem psicofonia sonambúlica